que está indo. Pronto, agora foi. Pois bem, então nós vamos trabalhar a questão da arte moderna, e eu queria frisar um pouco sobre essas referências que a arte moderna ela vai trazer para movimentos como a arte contemporânea. Como a gente está falando de arte moderna, arte contemporânea, né, que é a arte que nós estamos vendo atualmente, é interessante que eu frise que essa arte contemporânea ela vai permitir, né, que a gente veja o mundo de outra forma, com outros olhos, né, para que a gente possa captar as coisas que estão ao nosso redor, para que a gente possa conhecer novamente algo que a gente olhou pela primeira vez com um olhar, né, mais simples, né, e agora a gente passa a conhecer novamente esse espaço, a conhecer novamente essa arte, mas com um olhar mais moderno, com um olhar mais maduro, de trazer essa arte contemporânea para fazer a gente entender, pensar e, por vezes, até repensar no que a gente já viu antes, né, numa aula de artes, ou então fora da escola também, para que a gente tenha uma leitura mais crítica sobre o mundo, que a gente faz parte, mas também de compreender a arte como uma manifestação, não necessariamente para agradar o público, mas para fazer o público refletir, certo? Pronto, aí eu falei para vocês a respeito dessas influências, sem sombra de dúvidas, de todas as vanguardas europeias que vão ser apresentadas, o dadaísmo é a maior referência da arte contemporânea, certo? Porque o dadaísmo ele vai trazer esse conceito sobre uma nova estética, ou talvez ele até vá confrontar o que exatamente poderia ser uma estética, certo? Então, é um movimento que surge no século XX, a gente está falando um contexto lá mesmo na Primeira Guerra Mundial, onde traz muitas transformações políticas, é um momento em que vai também trazer muitas transformações sociais, econômicas lá na Europa, e é um movimento que vai estar dentro do quesito das vanguardas artísticas. O movimento dadaísmo ele vai ser liderado por um artista em especial, que é o Marcel Duchamp, e é um artista que vai trazer esse movimento com o intuito mesmo de protestar, né, com a estética que até então a arte ela trazia, né, de seguir padrões, de seguir regras, e na verdade ele queria era protestar contra os estragos que a guerra ela acabou trazendo. Ele queria denunciar esses estragos por vezes até de forma irônica, né, para mostrar como é que era o horror da guerra, né, o que estava acontecendo. E também, claro, questionar a arte de alguma maneira, né? De questionar o conceito da arte. Se a gente for procurar, sei lá, no dicionário vai ter lá uma coisinha bem explicadinha sobre o que é arte, né? Significa você ter habilidade de fazer alguma coisa. Então, arte, pelo menos pegando um pouco do conceito do dicionário, ter habilidade em alguma coisa. Então, se você, sei lá, cozinha, você tem uma habilidade, então isso é uma arte, cozinhar é uma arte, jogar futebol é uma arte, porque você tem habilidade para fazer isso. Só que a gente sabe que não há somente um conceito para arte, e o Duchamp ele queria questionar também esse conceito. A referência do dadaísmo ela é tão forte que uma das principais características da arte conceitual, né, dessa arte contemporânea, é justamente essa indagação sobre o que seria o conceito artístico. Será que a arte realmente só tem um único conceito? Né? Será que a arte ela necessariamente precisa agradar o público? Será que a arte ela precisa ser bonita? Então, assim, esses questionamentos, eles são extremamente necessários para que a gente possa novamente trazer esse olhar crítico, né, que eu já havia falado inicialmente, e ver com novos olhares nesse conceito artístico, certo? Tranquilo para vocês até aqui? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Falando ainda de dadaísmo, quando a gente fala de dadaísmo, acredito que vocês já tenham visto isso em algum livro, né, da escola, que é a obra, uma das principais obras do Marcel Duchamp, que é A Fonte, né, que é um urinol, na verdade, mas ele dá o título, ele dá um novo conceito, ele chama esse urinol de A Fonte. Então, como eu falei para vocês, o dadaísmo é um movimento artístico, é um movimento que também surge no decorrer das artes, é um movimento que traz essa ideia mais original, essa ideia mais peculiar e que permite o público de dizer o que pensa, né, de opinar. E eu acho isso extremamente necessário, né? Então,
caso alguém aqui não conheça, depois aprofunde, né, sobre as vanguardas, sobre o dadaísmo, porque como nós temos um tempo bem curto aqui, né, não dá nem para a gente aprofundar muito, certo? Então, caso alguém não conheça, né, estudem um pouco, aprofundem, né, exatamente sobre o Duchamp, principalmente, né, já que a gente está falando de arte contemporânea, estudem esse caráter dele mais curioso, né, esse contexto de onde surgiu o dadaísmo, certo? Deixa eu passar aqui. Pronto. Além do Duchamp, eu queria citar um dos precursores também do movimento Dada, né, porque é dadaísmo ou Dada, essa palavra em si mesma ela não tem uma definição, certo? Não tem uma definição. Mas além do Marcel Duchamp, a gente traz também como referência o Tristan Tzara, que era um escritor também, além de artista plástico, né, que ele trabalhava muito com colagens, porque o dadaísmo ele não é somente pegar um objeto do cotidiano e transformar ele em arte, mas o dadaísmo ele também mistura a questão da colagem, certo? Então eles criavam capas ou então criavam poemas a partir do corte da colagem. E o Tristan Tzara ele foi um dos precursores, né? Na verdade, em muitos livros apontam ele como o fundador do dadaísmo e, obviamente, posteriormente surge outros artistas como o próprio Marcel Duchamp, certo? Então, Tristan Tzara ele foi um dos que escreveu um manifesto, né, da importância de surgir um movimento dadaísta. Inclusive, eu até deixo nesse material um trechinho só desse manifesto, onde ele coloca, né, sou por princípio por princípio contra os manifestos, como sou também contra princípios, né, conceitos. Então, desde o início, né, o dadaísmo ele trabalha justamente esse questionamento sobre o que é o quê. Deixa eu colocar aqui, que dentro do protesto dadaísta, ele coloca esse título de poema. Isso aí é um poema. Ele coloca como se fosse um poema. E o título do poema é Receita para fazer um poema dadaísta. Eu acho incrível esse poema, porque é um poema instrutivo. Ele vai te dar uma instrução para você fazer alguma coisa. Eu acho isso genial. Porque se a gente for falar de poema, ele já foge totalmente, da estética do que a gente conhece, né, como um texto poético. E ele diz o seguinte, ó, pegue um papel, aliás, pegar um jornal, pegue uma tesoura, e escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema, recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente, tire em seguida cada pedaço, um após o outro, copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas, né, do saco, o poema se parecerá com você. E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público. Né? Esses últimos versos do poema dele, né, da Receita, falam muito sobre o artista em si, né? O artista até hoje ele não é compreendido, né? Porque o público ele traz, né? Claro que não todos, né? Mas boa parte desse público não compreende o artista, questiona muito esse artista, o chama de louco, o chama de muitas vezes de sei lá, ignorante, justamente por trazer esse preconceito, né, de que a arte ela não traz bons frutos, coisa que eu não concordo. Eu acho que se não fosse a arte hoje a gente estaria destruído por completo quanto à nossa realidade. Todas as vezes que eu falo de arte, eu só me lembro da frase do Ferreira Goulart, né, onde ele coloca, como é que ele diz, meu povo? Ele diz assim, a arte existe porque a vida não basta. Essa frase do Ferreira Goulart, né, de que a arte existe porque a vida não basta, ela é muito forte, né, e se liga muito a isso que a gente está falando, né, de que a gente não pode viver somente com a realidade, né, porque a realidade ela é muito cruel, né, ela é destruidora, e a gente precisa dessa dose alucinógena da arte para poder ter mais esperança, né? Acreditar num mundo melhor, um mundo em que há talvez mais amor, né? Mais compreensão. E o escritor, ou na verdade o artista até hoje, ele é incompreendido.
Pronto, deixo aqui essa frase, né, essa citaçãozinha do Tzara, né, do Tristan Tzara, em que ele define muito bem o que a gente está comentando, né, de que a obra ela não deve ser a beleza em si, porque a beleza ela está morta, né? O que é belo para mim pode não ser belo para você. Então, a beleza é algo muito subjetivo. E a arte, ela tem que ser da mesma forma, né? Então, às vezes eu posso achar um quadro belíssimo e para você talvez não passe a mesma coisa, certo? Porque você sei lá, outros gostos, você tem outra perspectiva da vida, e nós temos visões totalmente contrárias, né? Então, o que é belo para mim pode ser feio para você. Pronto. Aqui são as características que eu acredito que vocês lembram bem, né? A gente tem dentro dessas características um termo que é muito utilizado nesse movimento do dadaísmo e que posteriormente vai ser utilizado na arte moderna, certo? Que é o ready-made, né? Que é o ready-made. Não sei se dá para ver aqui, ó. Deixa eu dar aqui um zoom. Pronto, esse ready-made, né, que quer dizer já pronta, é uma arte já pronta. Você pega qualquer objeto do cotidiano e dá um novo conceito a ele. Então, quando vocês viram lá o urinol, deixa eu passar aqui, já eu volto. Quando vocês viram esse urinol, a gente já estranha, meu Deus, isso aí é um objeto apenas para os homens urinarem dentro. Por que ele considerou isso aí como uma arte e tal? Né? Então, é muito interessante esse protesto que ele faz, né? Esse radicalismo que ele coloca dentro de um simples objeto. Então, ele pode ser urinol dentro do banheiro, mas a partir do momento em que o Duchamp tira esse objeto do banheiro e coloca ele numa exposição de arte, ele passa a não ser mais um urinol, né? E passa, sim, a ser um objeto artístico que ele dá um nome. Então, se eu quiser, sei lá, pegar este leite de rosas aqui, certo? Pintar ele todinho, botar um monte de cabelo e dar outro nome a ele não vai ser mais um leite de rosas, ele vai ser o objeto que eu vou dar o nome, certo? Então, o dadaísmo ele trabalha muito com essa utilização que você faz de objetos e dá um novo conceito a eles. E não deixa de ser arte da mesma forma, porque esse objeto está dentro do nosso cotidiano e que a gente pode atribuir isso justamente a um pensamento mais radical, certo? Então, o Marcel Duchamp, eu coloco inclusive ele como uma das peças mais importantes, né, porque ele faz esse questionamento sobre o papel artístico, né, o papel do artista. Ele fala muito sobre os absurdos que acontecem no nosso mundo, mas essa arte em si, ela vai negar muitas coisas que o padrão da arte ela acabou defendendo, e ele questionava muito o que era o absurdo, o que era a incoerência, o que seria a desordem, o que seria esse caos, né? E essa pegada, né, do ready-made, né, da arte já pronta, de trazer esses objetos já fabricados, né, que estão presentes no nosso cotidiano e que não tem esse valor estético e que acabam expondo nessas obras de arte, talvez para impressionar ou para causar algum escândalo, né? Só que a fonte que era para causar um escândalo, né, um choque, ela acabou se transformando em um objeto valiosíssimo, certo? Então ele apresenta essa obra de arte que vocês estão vendo. Deixa eu ver se tem aqui, pronto, tem ela de frente, que eu acho melhor, certo? Então, assim, ele traz essa obra para afrontar justamente os artistas da época, né, que eram artistas independentes. A gente está falando de 1917, galera. Então, ele se inscreve em uma competição, na verdade, competição não, na verdade, uma exposição. Ele se inscreve, a obra, ele só dá o título da obra, né? Ele coloca, ó, estou me inscrevendo aqui para apresentar o meu trabalho se chama A Fonte, e ele escreveu, né? A obra ela foi inscrita, ele colocou um pseudônimo, como vocês estão vendo aí no lado esquerdo, ele coloca um pseudônimo, e óbvio que não foi aceita pela organização do evento, né? Porque como se tratava de um mictório que ele acabou invertendo, né? Que é um mictório invertido, ele acaba causando um certo incômodo em quem iria avaliar. Então, obviamente, o urinol ele acabou sendo vetado, né, pelo conselho dessa exposição, que não enxergou ali nenhum trabalho, né, artístico, né? Para eles era apenas um protesto que o Duchamp queria proporcionar, certo? Mas tempos depois, a obra ela passa a ter um valor, certo? Na época, eles nem chamavam de fonte, eles chamavam de o mijador,
né? Eles colocavam esse termo, eles chamavam de lixo, né, de objeto um objeto para ser destruído, certo? Então, assim, teve muitos conceitos, mas são uma arte que revolucionou. Por quê? Porque a pretensão do Duchamp era justamente questionar esse novo conceito artístico, né, que a ideia em si, ela vale mais do que o objeto que está sendo expresso. Novamente, a ideia, ela é mais importante do que o objeto, certo? Então, é uma das principais características que a gente também tem que citar nesse momento. Quando a gente fala de dadaísmo, não é simplesmente pegar o objeto e expor, mas tem uma ideia muito mais profunda por detrás de tudo isso, né? De que essa ideia vale muito mais do que esse objeto, certo? Tá dando para entender, gente, o que eu estou explicando aqui? Tá tranquilo? Tá sim. Beleza, show de bola. Pronto, aqui eu coloco mais algumas informações, né? Mas na verdade é só descrevendo como é que foi todo esse processo, né? Deles se inscrevendo e tal. Na época, vejam que eu até destaquei que eles chamavam, né, de objeto inútil, né? Um objeto que era inútil para ser exposto, né? Claro, obviamente, mas que o Duchamp ele continuou, né, escrevendo para apresentar. Certo? Teve momentos que ele tentou apresentar, as pessoas tentaram quebrar, inclusive, o urinol. Engraçado, né, gente? Olha as reações, né, de tentar quebrar um urinol porque não aceitam que aquilo esteja sendo exposto para o público. E essa era a reação que o Duchamp queria, porque esse era o conceito, né? Essa era a arte, era o que a arte estava propondo para aquele momento. Luana, Oi. essa questão do dadaísmo tem alguma coisa relacionada com a reciclagem de hoje em dia, por conta de transformar um objeto pela qual a gente tem uma noção em outra como arte? Se no caso essa questão estiver relacionada a expor, né, como arte, provavelmente tenha-se essa referência, né? A gente vê muito, inclusive, exposições, né, que utilizam o lixo da melhor maneira possível, né? De reutilizar esse lixo, mas de expor ele como algo belo, né? A gente já viu tantas exposições, sei lá, de obras sendo feitas com latinhas ou com peças realmente de lixo para construir uma imagem, né, fiel. E essas manifestações, elas têm sim essa referência do dadaísmo. Rapaz, eu sou péssima de novela. Teve uma novela que a introdução dela todinha era da montagem do rosto de uma mulher, mas a montagem do rosto dessa mulher todinho era feita com peças de reciclagem, né? Lixos, né? Pedaço de cadeira. Agora me deu um branco do nome da novela. Tu falou agora aí? Agora eu me lembrei. Nesses pontos de mostrar, né, de expor para o público, sim, isso traz uma referência dadaísta, certo? Aqui são outras obras, acredito que vocês também já ouviram falar, que é o Homem Nu, né, descendo a escada. Isso aqui foi uma das primeiras obras dele, antes dele utilizar mesmo os objetos em si. Certo? Então, o Homem Nu descendo da escada foi a primeira obra dele de destaque. Ele era um homem conhecido na época, e que vai representar justamente essa figura descendo, né, as escadas. É uma tela, né, que foi exposta justamente com outras obras na época. Não foi só ela em si não foi junto com outras de outros artistas. Foi uma obra também rejeitada, certo? Pelos cubistas. Os cubistas não aceitaram a estética, né, do Champ. Eu particularmente não compreendo, porque ela traz sim alguns traços do cubismo, mas na verdade na época ela foi rejeitada porque os cubistas eles identificaram alguns traços da vanguarda futurista e eles não queriam, né, as duas vanguardas misturadas num quadro só. E foi uma obra que acabou sendo rejeitada. Na direita vocês veem também outros tipos. Ixi, Mari, vocês estão tentando ver, o homem é ótimo. É porque, galera, é em movimento, ó. Não sei se dá para ver aqui, ó. Essa parte mais redondinha é o bumbumzinho dele. É como se ele estivesse descendo uma escada em movimento. É como se fosse o movimento do homem, assim, ó. Luana, Oi. o nome da novela é A Rainha da Sucata. Obrigada! Arrasou. Rainha da Sucata. Rapaz, eu vou procurar até como é que diz? A A introdução. introdução.
para mostrar para vocês, botar lá no grupo. Arrasou. Já tô até anotando aqui. A Rainha Eu da vou mandar lá o Sucata. link, eu tenho um link aqui. Pronto, arrasou. Pois é. Pois essa obra foi a primeira dele. A gente tem outras que ele utiliza também de materiais, né? Inclusive, ele tinha um ateliê que ele colocava muitas obras para serem expostas para o público. Quem quisesse entrar, podia ver e tal, questionar. Uma também das mais conhecidas é essa roda de bicicleta, né? Que ele acabou fixando no banco de madeira, certo? É também uma obra que tem esse aspecto do ready-made, né? Da obra pronta, né? Inclusive a obra ela é intitulada, né, de Roda de Bicicleta, mas foi uma obra que não foi tão criticada assim, né? Até que ela ganhou um espaçozinho, certo? Pronto, aqui são outras que eu peço para que depois vocês deem uma pesquisada, né? Umas ele ironiza, inclusive, a estética, que é a Mona Lisa. Tudo isso aqui é questão da ironia mesmo. Ele ironiza a estética do quadro da Mona Lisa, porque ele trabalha muito com a perfeição, né? Com a estética perfeita, com o padrão na pintura, na arte, ele quer questionar isso, ele ironiza. Então, quando ele coloca o bigode na Mona Lisa, ele passa a dar esse conselho de que não é mais a Mona Lisa, é o que ele está propondo. Pronto, aí vamos voltar aqui para a arte contemporânea, certo? Pronto. Quando a gente fala de arte contemporânea, a gente se questiona muito sobre o que é arte, né? Então, voltando aqui para a arte contemporânea, a gente começa com a arte conceitual, certo? Quando a gente fala de arte conceitual, eu coloco aí que nada mais é do que uma vanguarda contemporânea que vai ter início na década de 60, é uma vanguarda que tem aí o seu auge, né, na Europa, nos Estados Unidos, é uma vanguarda também, né, uma arte conceito, que é baseada muito nessa ideia de você conceituar algo, né, por detrás de um trabalho que pode ser muito importante, né, ao invés de apenas olhar para a estética do objeto. Então, depois que nasce o dadaísmo, tempos depois nascem outros movimentos. Outros movimentos nascem a partir da vanguarda dadaísta. E a arte conceitual é a primeira, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Então, quando a gente está falando de arte performática, né, o body art, ou arte conceitual, a gente tem uma referência grandiosa do dadaísmo. Certo? Então, novamente, é uma arte que vai trabalhar o quê? Com o conceito. O nome ele já é bem explicativo, né? Arte conceitual, certo? O conceito por trás de todo um trabalho, certo? Então, esse movimento, como a gente viu, ele vai priorizar essa ideia em relação ao que a gente está vendo, certo? Então, dá uma confusãozinha na nossa cabeça, né? Porque a gente está vendo uma coisa, mas o que eles querem dizer é outra. E a gente vai começar a compreender o que pode ser a essência da arte, o que pode ser a sua definição, né? Inclusive, a arte conceitual, ela vai considerar muito a linguagem como o principal material artístico para eles. É uma arte que vai criticar as crenças, né, valores estéticos que pensavam que poderiam se sustentar por si próprios, com o formalismo que eles traziam, mas que, na verdade, eles não propõem uma autonomia à obra, certo? Porque eles acabam copiando a mesma estética de outros e outros artistas. Agora, a arte conceitual não, ela quer ser única, ela quer ser singular. Ok? Até voltando um pouco para o Marcel Duchamp, né, porque ele não era só escultor, né, ele era pintor também, como vocês viram. Precursor, vai apresentar esse ready-made, mas que também esse ready-made ele volta para a questão da arte conceitual. Aqui são algumas características dessa arte conceito, né? A primeira é a importância do conceito, a importância do conceito, valorização do conceito, das ideias, dos pensamentos, né? Eu até coloco, né, eles sendo mais importantes do que o objeto e da representação física. Outro ponto que é característica da arte conceito é a estética, né? A estética ela não é o principal, né? A estética ela fica fora do foco, ou seja, ela deixa de ser prioridade. Outra característica, o rompimento com o formalismo, por meio da contracultura, arte conceitual, movimentando-se contra o status quo,
da arte, né? Ou seja, a gente traz um movimento que tem como objetivo inovar esse novo papel da arte, esse novo papel do artista, certo? Outra característica, o caráter eclético. Por quê? Porque você pode utilizar diversos materiais para construir o que você quer. Né? Então, a gente pode criar uma arte conceitual de várias formas, através de vídeos, através de uma instalação artística. Então, não necessariamente para ser arte e conceito tem que ser um quadro, ou então tem que ser uma escultura bonita de barro. Não. Ele te dá esses materiais variados: vídeo, instalação, performance, que é muito comum a gente ver na arte conceito, fotografia também pode ser uma arte conceito, texto, colagem também faz parte desse material. Valorização da arte figurativa. Por quê? Porque trabalhando essa questão da arte figurativa, a gente volta a entender novamente que o que está por dentro dessa estética é muito mais importante, certo? O trabalho por dentro dessa estética é mais importante, a ideia por dentro dela é mais importante. Ok? Outro ponto, a utilização da ironia e da sátira. Isso é típico e é trazido lá do dadaísmo, certo? Eles ainda continuam trazendo essa característica lá do movimento Dada, certo? Porque como eles querem questionar os valores, o padrão da sociedade e da arte, claro que eles têm que ser irônicos, certo? Vamos lá. Performance da arte, galera. Outro ponto que eu acho super importante da gente dizer. A arte performática é uma arte, galera, que gera muita polêmica. Eu não vou mentir, vou dizer mesmo, sou nem baú. É uma arte que gera muita polêmica. Exemplo, Ana, dê um exemplo aí. Pronto. Não sei se vocês já ouviram falar de uma apresentação chamada de Os Macaquinhos. Alguém aqui já ouviu falar dessa performance chamada Os Macaquinhos? E aí, vi aí que alguns não, né? Pois anotem aí para depois vocês procurarem no YouTube, tá bom? Deixa eu tentar. Aixa e Adri, você já assistiu. Por que eu digo que é uma arte muito polêmica? Porque, visualmente falando, ela não vai lhe agradar. Vou logo dizer. Ela não vai lhe agradar. Por quê? Porque o intuito dela é causar em você um desconforto, de chocar você, o público, de alguma maneira. Por quê? Novamente, porque para eles, se há esse questionamento, essa dúvida, há uma reflexão, certo? Acho que está dando para entender. Pronto. Exatamente, viu, Adrícia? A performance macaquinho. Como é que uma professora vai explicar um negócio desse agora para vocês, né? Pois bem, a performance, os macaquinhos, galera, ela se tratava, a performance era mais ou menos assim, ficava várias pessoas andando em círculo, agachadas, certo? Sim, todas despidas, certo? Ficavam um atrás do outro em círculo, rodando o tempo todinho, procurando alguma coisa no ânus do outro, simplesmente assim, certo? Exatamente. Então, a apresentação era essa. Esse minução ligeiro, já pesquisaram, foi no Google, viu? Vocês são demais. Pois foi só um exemplo de obra polêmica que está dentro desse contexto de arte, né, moderna, arte contemporânea ou arte performática, certo? Visualmente, vocês já imaginando aí, né, vocês num lugar, num cenário, num negócio desse, olhando para essa situação, a primeira coisa era a ânsia, né, de você ver uma pessoa procurando algo no ânus da outra, olha aqui a ideia, procurando algo no ânus da outra. Visualmente é polêmico, né? Constrangedor, incomoda, mas qual é a ideia? Lembrem aí, arte contemporânea, performática, conceito trabalha com a ideia. Qual é o conceito por detrás de toda a imagem, certo? Então, muitas obras, elas passaram alguns conceitos desapercebidos, pelo menos por parte aí do público, certo? Então, afinal de contas, qual a intenção do artista, né? Qual o propósito dele no momento da criação
para essa obra de arte acontecer, né? Por exemplo, a obra Macaquinhos, em relação a você estar procurando algo no ânus do outro, ela está muito relacionada às pessoas estarem preocupadas com a vida do outro, certo? E isso dentro da nossa sociedade tem demais, certo? Então ele está muito relacionado a isso, das pessoas estarem preocupadas muito com o outro e esquecem de olhar o seu. Tá dando aqui para entender, galera? Elas procuram muito no outro e acabam esquecendo delas, certo? Tá dando para entender aí, gente? Tá dando, né, para entender? Tô tentando não ser muito polemista aqui na minha fala, mas acho que tá dando para vocês entenderem. Entenderam aí, né? Professora, mostra a imagem aí para todo mundo ver. Deus me defenda. Eu não vou colocar porque eu prefiro que vocês pesquisem, eu quero que vocês tenham esse impacto em casa, entendeu? Para que vocês consigam compreender. Porque como a nossa temática é a Marina Abramovic, né, eu queria frisar nela. Mas eu já boto para vocês anotarem aí, anotem. Tem essa performance, tem a performance também chamada transbordação, certo? Botem aí no caderninho de vocês, uma obra chamada transbordação. Não vou dizer do que é. Pesquisem, vocês verão. Quero que vocês tenham uma surpresa. Mas também uma das principais, né, performances, uma das mais antigas, uma das primeiras performances a fazer muito sucesso, se chama 4 minutos e 36 segundos. Coloquem aí, por favor. 4 minutos e 36 segundos. 4,33. Certo? Coloquem aí 4,33 desse pianista aqui. Deixa eu colocar no bate-papo. Mas vocês são os cães, vocês estão assistindo a minha aula e ainda o negócio do YouTube. Então vamos lá. Coloquem aí 4,33. 4,33. É a estreia mesmo da arte performática. É uma performance que aconteceu em 1952 por um pianista, esse pianista que eu coloquei aí no bate-papo, né, que é o David. Nessa performance, né, esse pianista, ele se senta, né, na frente do piano, ele se senta, aí ele fica em silêncio na frente do piano, aí ele só fica movimentando as mãos em cima, mas não toca nada, ele só movimenta assim as mãos durante umas 3 vezes, mais ou menos. Aí durante 4 minutos e 30 segundos, né, cronometrados no relógio, ele fica só nessa posição, certo? Em silêncio, sem falar nada, sem tocar nada, e o público lá, naquele silêncio absoluto, certo? Então, qual que era o objetivo dessa performance, né? Além do silêncio, né, ele dá importância à audição, né, desses mini ruídos do ambiente, porque para o artista, esses mini ruídos, eles fazem parte também da performance. Então, essa era a ideia que o David ele queria passar para o público, certo? Então, novamente, claro, tudo é arte, dependendo do ponto de vista de tal pessoa, né? Contanto aí que você analise o seu sentimento, a sua emoção, né? Você vai, consequentemente, observar uma arte. Pronto, ó, vamos lá. Falando em performance, a gente vai para a nossa maravilhosa, né? Vocês viram aqui que a gente já tem uma fotinha, né, da Marina com o ex-esposo dela, né? Que é o Lei. Mas vejam que a Marina Abramovic ela foi uma das precursoras dessa arte performática, certo? E a performance, galera, ela seria quando o artista ele apresenta uma cena em que normalmente ele vai utilizar o seu corpo como suporte, enquanto quem está como público só fica observando, certo? A arte performática ela é dessa forma, ok? Novamente, a gente vai ter um artista que apresenta uma cena e ele utiliza o corpo dele como suporte para o público olhar, só observar. Veja que dentro da arte performática surge o que eles vão chamar de happening, certo? Happening. O que é esse happening? Ok? O happening, o público ele já participa. Então, a arte performática ou arte performance, ele utiliza o corpo e o público só olha. Agora, o happening, não. O público, ele olha e ele pode participar. Tá dando para entender o que eu estou dizendo? Há uma diferença entre os dois.
Performance, o público não participa, agora o happening, ele já participa, ele participa da ação, ok? Então, novamente, a gente vai ter esses dois tipos de performance, a performance comum e o happening, que é uma performance que vai dar liberdade ao público de participar. Exatamente. Ele pode pegar nos objetos, ele pode interagir com o próprio artista, ele tem essa liberdade, certo? Aqui são algumas características dessa arte performática, que a gente tem uma linguagem mais híbrida. Por quê? Porque ele vai trabalhar teatro, arte visual, qualquer tipo de instalação, certo? Pode ser instalação relacionada à questão musical, instalação relacionada às luzes, ou qualquer tipo de instalação, música e outros que a gente também pode acrescentar. Outra característica da arte performática é que não tem lugar apropriado para acontecer. Então, a arte performática ela pode acontecer em qualquer lugar, na rua, no sinal, quando o sinal fecha, para o público ver, nas calçadas. Quem já foi em Fortaleza, vou botar aqui em Fortaleza, que é mais perto, né? Tem muito isso em Fortaleza, vez ou outra. Quem faz faculdade, né? Vocês futuramente, quando forem fazer uma faculdade, se Deus quiser, vocês vão ver muito isso na faculdade, certo? Principalmente se vocês fizerem letras. Eu tenho aqui alguns amigos que fizeram letras que estão nessa sala também, eles sabem muito bem disso. Vez ou outra a gente está sentada ali nos corredores, aí vem uma pessoa do nada fazendo uma performance para a gente ver. A gente fica, vale-me Nossa Senhora, que diabo é isso, né? Eu acho isso incrível, eu acho isso genial, certo? Então, não tem lugar apropriado para acontecer. Pode acontecer em museu, galeria, instituição, pode ser na rua, pode ser um local mais fechado, certo? Mas, novamente, o corpo é um instrumento para essa ação artística. Pronto. Vamos lá questionar também outro ponto, né? Vamos para esse questionamento. A Marina Abramovic, ela lança esse questionamento que eu acho interessantíssimo, né? Ela coloca aqui, a arte não é apenas uma outra pintura bonita que combine com o chão da sua sala de jantar. A arte tem que ser perturbadora. A arte tem que fazer uma pergunta. A arte tem que prever o futuro. Eu acho interessante, porque não é preciso estudar desenho para fazer arte, não, galera. Então, se a gente for seguir uma linha de pensamento, né? Vamos seguir a linha de pensamento até do Duchamp, por exemplo, e abraçar essa linha de pensamento do Duchamp com outros movimentos vanguardistas ou movimentos que surgem hoje, né, em detrimento desses, né? A gente só precisa criar algo parecido com um pensamento. Crie algo parecido com um pensamento e depois tente elevar isso que você criou a um nível de conceito. Então, é muito interessante que a gente comente como é que a gente pode utilizar um objeto comum e esse objeto comum a gente pode transformar ele em outra coisa, né, com uma outra finalidade, certo? Então, a gente precisa questionar, debater muito sobre o que é arte e o que não é arte. As pessoas às vezes comentam, isso aí para mim não é arte. Eu simplesmente não concordo, certo? Eu acho muito perigoso a gente afirmar isso não é arte, isso não é arte, como se a gente fosse entendedor do assunto. Nem a arte em si ela tem um conceito específico, né? Eu acho muito vago você dizer que tal coisa não é arte, como se você tivesse propriedade, né, só pelo seu visual em afirmar aquilo. Então, esse debate sobre o que é arte, sobre o que não é arte, ele é muito vasto. Eu coloco até como um debate bem vasto. É um debate que continua até nos dias de hoje, mas que a gente ainda fica nesse negócio de validar os conceitos, né, dizer o que é que pode ser um critério básico, um critério bom, um critério negativo, certo? Ou então que, tudo vira arte. Não é exatamente tudo que vira arte, não, certo? Nem tudo vira arte, não. Nem tudo é feito de forma básica, só é jogado lá, não. Tudo é feito propositalmente e com uma intenção, certo? Vamos lá. Exatamente, concordo demais com o Brian, viu? Pronto, aí vamos para a maravilhosa, né? Porque ela é tudo, ela é rainha. A Marina Abramovic, galera, ela é um dos maiores nomes quando a gente fala de performance artística, certo? Ela é conhecida, galera, mundialmente, ok? A mulher tem moral, certo?
E ela começa a carreira dela na década de 70, certo? E veja que a arte conceito ela já existe faz tempo, né? Mas de todos os artistas que podem surgir, ela que vai fazer mais sucesso. Tempos depois, né? É tanto que muitos dizem que ela é a pioneira, certo? Então, assim, o trabalho dela, para muitos críticos, é um trabalho controverso. Por quê? Porque na vida real ela era uma mulher muito rica, uma mulher que trabalhava muito a questão da moda, né? Ela sempre estava muito ligada com a moda, com artistas, e na arte ela já se colocava de outra forma. Só que ela mesma, ela dizia que ela retratava o que muitos de nós somos, né? Que muitos de nós trazemos essa contrariedade. A gente é muito controverso, a gente é hipócrita, e ela não mentia sobre o que ela era de forma alguma, né? Então, ela era uma artista que utilizava essa questão da performance do corpo como o principal instrumento para o trabalho, certo? Então, ela trouxe essa contribuição para a arte performática, ela trouxe uma linguagem que eu considero uma linguagem muito complexa, mas uma linguagem genial, certo? Porque ela fala basicamente de situações que nós vivemos no nosso dia a dia, situações que muitas vezes nós queremos esconder, porque essas situações estão relacionadas às nossas emoções particulares, e ela queria expor, dizer que muitos de nós passamos por momentos complexos e que a gente precisa falar sobre isso. Como vocês viram aqui no material, para muitos críticos ela é considerada a avó da arte da performance, certo? A Marina Abramovic, gente, ela é a criadora de um movimento chamado Body Art, certo? Novamente, o que é Body Art? É quando você utiliza o corpo como um veículo de suporte, certo? Body Art, arte corporal. E a Marina, ela estudou, ela começou a desafiar os limites do corpo dela. Então, em várias ocasiões, ela convida o espectador a participar da sua performance, ela começa a trabalhar, né, algumas questões voltadas para essa relação, né, entre o artista e o público, certo? Então, é uma artista que eu coloco que torna cada vez mais esse trabalho mais significativo, né? Ela liga muito o público a ele. Eu acho isso genial. Pronto. Aqui eu coloco uma citaçãozinha dela, que eu também acho bem interessante da gente dizer, que ela coloca, né, pelo menos nessa entrevista que ela faz, certo, para a revista Época. Vou colocar aqui, peraí. Pronto, ela coloca aqui, ó. Para que o público possa entender suas performances, eles precisam ter suas próprias experiências. Então, para ela, por isso que é importante que o público ele participe, para que ele possa entender o que é que ela quer dizer, certo? Então, para que o público ele sinta o que ela está sentindo, ele precisa participar, certo? Então, as performances da Marina Abramovic, elas, para muitos outros, elas são transgressoras, certo? Porque elas rompem com o que a gente coloca como sentido, ela utiliza o corpo como esse objeto, muitas vezes ela força o seu psicológico, né, o seu físico, até onde ela pode, certo? Então, ela se desafia muito, psicologicamente falando, e também a sua questão física. Então, a arte da Marina Abramovic, ela não pode, de forma alguma, ser desassociada do público. Por quê? Porque o público ele precisa ser convidado a participar, para que ele possa também fazer parte desse processo artístico, certo? Aqui, galera, faz parte de um projeto da Marina Abramovic. Ela segue com vários projetos com o nome Ritmo, certo? Tem do ritmo 10 ao ritmo 0. Então, vai diminuindo, vai do 10 até o 0. Ele começa pelo 10 e vai até o ritmo 0. Beleza? Agora, uma coisa eu preciso ser sincera. Ela é pioneira da body art? Certo? Só que ela se desafia constantemente. Ela já passou mal, ela já foi levada às pressas para o hospital, porque as performances dela são performances de longa duração. Por quê? Novamente, como ela utiliza o próprio corpo, certo?
como esse objeto, ela começa a testar os limites que ela tem. Então, ela testa esses limites físicos, os limites mentais que ela tem. Então, muitas vezes ela se coloca em uma condição, por conta da performance, eu coloco uma condição extrema, uma condição muito exaustiva, perigosa, que muitas vezes causou nela dor, causou agonia, tem performances que ela já chorou, certo? Então, ao longo da trajetória da Marina Abramovic, ela já se esfaqueou sem querer por conta da performance, ela já tomou drogas por conta da performance para induzir esse estado de espasmos, né? Porque a performance ela pedia, ela já ficou na mira de uma arma carregada, ela já foi cortada, ela já foi espetada, já tiraram a roupa dela, ela já desmaiou no meio da performance, né? Teve uma performance dela que ela ficava no meio de uma estrela, e essa estrela todinha ela estava pegando fogo, e ela ficou no centro e ela desmaiou porque faltou oxigênio, certo? Então ela testava os limites, até onde ela poderia ir. E ela começa a lançar esse projeto, né, de vários ritmos, certo? A gente tem o ritmo 10. Nessa performance do ritmo 10, eu deixo aqui em todas essas performances que eu coloco, e não são todas, só coloquei algumas, viu, gente? Eu coloco o link para vocês assistirem, certo? Essa performance aqui é uma performance também bem pesada de você ver, porque você fica agoniada. Porque a Marina, ela pega uma faca, certo? Uma faca de cada vez. Ela bota aqui várias facas na frente, ela vai pegando uma de cada vez. Aí, cada uma que ela pega, ela vai passando aqui entre os dedos. Ela começa a devagar, passar entre os dedos, certo? Aí depois ela troca a faca e recomeça de novo, tentando, né, recriar os mesmos movimentos, certo? Eu até coloco como os mesmos erros, porque no final dessa performance ela tá com o dedo todo cortado, porque ela começa a passar a faca por dentro dos dedos de forma rápida, certo? Então, ela acaba trazendo essa referência, né, dessa temática ritualística por conta da repetição. Então, ela queria também passar essa ideia, né, do que é o ritual e tal, né? Então, ela colocou, né, como a gente está vendo, o corpo dela numa situação de risco, né? O ritmo 5 também chamou muita atenção. Pronto, eu tinha acabado de dizer do ritmo 5. Ó, ela fica no centro dessa estrela pegando fogo, certo? Acho que está dando para vocês verem aí. Ó, ela fica bem no centro. E claro que não fica com esse fogo embaixo aí, não. O fogo aumenta, aí a fumaça começa a aparecer. Aí ela está no meio, né? Porque a ideia da performance, né? Essa ideia de purificação, de libertação do passado, né? Porque ela queria passar essa ideia. Aí ela se posiciona no centro dessa estrela, só que ela começa a inalar a fumaça, certo? Mas, professora, ela fez isso propositalmente? Claro que ela fez isso propositalmente. Ela queria justamente perder a consciência, porque fazia parte desse processo que ela estava querendo passar ao público, que era o processo de purificação. Então, teve um momento da performance que ela perde o sentido, porque ela, né, perde a consciência porque ela está sem ar, e ela tem que ser retirada do espetáculo, certo? Então, acaba meio que sendo interrompida aí. A bicha era vida louca, né, não, galera? Agora, sem sombra de dúvidas, esse é o ritmo, que é o último ritmo, e que foi o mais, assim, impactante. Eu acredito que vocês até já ouviram falar, que é do ritmo 0. Não, ela não morreu, não, ela tá viva ainda. Vocês já ouviram falar dessa performance aqui? Pronto, o ritmo 0, galera, é sem dúvida uma das performances mais marcantes, certo? É uma das mais marcantes. Ela começa a expor, né, isso numa galeria. Nessa galeria, ela posiciona numa mesa 72 objetos. Deixa eu ver aqui se eu coloquei. Vixe, eu repeti duas imagens, foi? Não tem problema não. Ó, ela coloca aqui, ó, tá aqui a mesa. Ela posiciona numa mesa 72 objetos, certo? E ela deixou esses objetos livres para o público, certo? Então, ela ficou imóvel durante 6 horas, galera. 6 horas imóvel, em pé, imóvel. Aí ela disponibiliza na mesa 72 objetos, né, para serem utilizados aí pelo público, da maneira que eles bem entendessem, certo? Então, dentro desses objetos que a gente tinha? A gente tinha flor,
pena, óleo, certo? Só que ela também ofereceu ao público faca, uma arma carregada, corrente, certo? Batom. Então, a Tem artista, até logicamente, martelo. martelo, tem, meu filho, tem tudo aqui. Então, a artista, ela se coloca o quê? Ó, como um objeto. Ela é um objeto para ser usado, para ser manipulado, sem qualquer chance, né, de reação. E ela mesma assume essa responsabilidade. Então, antes da performance acontecer, ela conversa com o público e explica: olha, eu assumo a responsabilidade e aqui estão os objetos, vocês podem fazer o que quiser, né, comigo aí, com os objetos que vocês estão vendo. Claro que inicialmente o público ele fica assustado, né? O pessoal fica olhando assim, que diabo de arrumação é essa, né? E claro que algumas horas depois, aí o público começa a querer, vamos ali brincar, certo? Vamos ali brincar um pouco. Então, com esses instrumentos variados, né, a plateia começou a pegar ali uma coisa, pegar outra. Há relatos na época, gente. Pronto, vocês estão vendo aqui, até nessa foto, ó, que eles começam a levantar os braços dela, a colocar os papel higiênico. Mas tem relatos na época de que um homem, ele chegou a colocar uma arma na mão dela e aponta a arma para o pescoço, né, para o pescoço dela. Assim, mais ou menos aqui, certo? Tinha corte, ela tinha muito corte, porque como tinha faca, deixa eu ver se tem aqui. Pronto, ó, tá aqui, ó. Esse é o momento que, não sei se está dando para vocês verem, o rosto dela já tá ferido, ó. Acho que tá dando para ver. Então, assim, há relatos realmente de que houve esse homem que colocou a arma, né, no pescoço, cortes, como vocês estão vendo, abuso sexual. Ela também sofreu abuso sexual na performance, para vocês terem a noção. Tá aqui, ó. Olha o detalhe do cara atrás, ó. Ai, que legal, tô achando tão interessante, né? Tá Cara super feliz. macabra. Não é? Tá achando essa situação super normal, né? Eu tô apavorada olhando, né? Mas ela foi, sim, sofreu esse abuso sexual, né? Durante a performance. E deixa eu ver aqui se tem mais, gente. Ó, tiraram a roupa dela. Ela tava de calça comprida, tava até de casaco, gente. Aí tiraram a roupa dela, colocaram uma flor, né? Porque ela tinha também colocado a flor na mesa. Ó, colocaram um cigarro, amarraram um pano, né? Acho que era o papel ainda higiênico no pescoço. Tem momentos da performance que ela chora muito, galera. E ela não pode dizer nada, né? Porque faz parte da performance. Ó, tem um momento que deixam ela sentada e amarram as pernas dela com corrente, jogam água na cabeça dela, ela amarrada, né? Professor, foi ela Oi. mesma que inventou essa performance. Foi ela mesma, porque ela Pra queria se saber como é. mutilar. Não, acho que a ideia nem foi essa, né? Vamos tentar entender aqui a questão do conceito. Eu sei que minha aula já está aqui já no fim, mas me aguardem, já estou no final. Prometo. Mas vamos tentar entender aqui, certo? Visualmente é uma coisa, né? A gente aprendeu da arte conceito e da arte performance isso, né? De que o conceito é uma coisa, mas a ideia por detrás do que a gente está vendo é outra completamente diferente, né? Então, qual seria a ideia aqui? Pronto, o Danilo já jogou aí uma coisa que eu acho interessante. Ó, será que foi para testar o ser humano? Vocês acham, galera, aí? Qual seria a ideia que a Marina Abramovic ela queria passar para o público? E aí, pode colocar no bate-papo, pode falar no microfone. E aí, o que vocês acham? Qual a ideia dessa performance? O Brian colocou, ver como o humano se comportaria nessa situação. Que mais? Que mais? Eu quero saber a opinião de vocês, galera. Aqui é o momento de vocês rasgarem o verbo. Bora, cuida. Então, qual é a ideia? O que ela queria passar? Né? Porque ela está fazendo essa performance propositalmente. Ela quer passar alguma ideia, certo? Ver a consciência da sociedade. A Dícia colocou como o ser humano age, né, quando tem poder sobre o outro. Isso como o humano se comportaria ao poder, fazer tudo com o ser humano. Massa! E é sobre isso, né? Então, a ideia da artista nessa performance foi justamente mostrar as contradições, né, do público, né, da nossa sociedade. Então, como ela estava imóvel, eles foram capazes de quê? De torturar ela fisicamente,
mentalmente, né? Mas até para vocês terem uma noção, no final aí das 6 horas, né, da performance, quando ela finalmente aí conseguiu se mover, todo mundo saiu correndo. Para vocês terem noção, quando deu as 6 horas e ela começou a se movimentar, a galera saiu correndo, com medo, né? Provavelmente aí com medo, né, de que ela revidasse, né, de fizesse alguma coisa. Aqui, inclusive, é a opinião dela, né, o relato dela pós, né, performance, é o que ela fala. Ela fala o seguinte, ó, o que eu aprendi é que se você deixar nas mãos do público, eles podem te matar. Eu me senti realmente violada. Cortaram minhas roupas, enfiaram espinhos de rosa na minha barriga. Uma pessoa apontou uma arma para minha cabeça e a outra retirou. Isso criou uma atmosfera agressiva. Depois de exatamente 6 horas, como eu tinha planejado, me levantei e comecei a caminhar em direção ao público. Todos fugiram para escapar de uma confrontação presente. Então, é naquela ideia, né? De se você dá poder ao ser humano de praticar o mal, ele vai praticar, com certeza. Certo? Se você der liberdade para o ser humano praticar coisas ruins, ele vai fazer. Certo? Ele nem vai pensar 2 vezes. E foi essa a ideia que ela quis passar. E o público, quando se deu conta disso, imagine o baque, né, na hora, certo? Então o público começou a se sentir perturbado com as suas próprias atitudes. E era essa a ideia que ela queria passar. A bicha miserável, né? Conseguiu passar realmente essa ideia. Massa, né, gente? Essa é outra performance da Marina Abramovic, né, que se chama arte bonita, arte, ou arte tem que ser bonito, a arte tem que ser bonita, o artista tem que ser bonito. No momento do vídeo, eu vou enviar para vocês o link, porque se eu for colocar aqui o vídeo, eu só vou colocar um vídeo, que é o final, mas eu vou enviar para vocês. Nesse vídeo, ela fica se penteando, se olhando no espelho e repetindo essa frase direto. A arte tem que ser bonita, o artista tem que ser bonito. Olha a ideia aí por detrás, olha o conceito por detrás disso que ela está dizendo, galera. A arte tem que ser bonita, o artista tem que ser bonito. Isso ela vai penteando desesperada e começa a chorar, como se ela estivesse sendo pressionada a ser perfeita, né? Então, é um trabalho que a gente pode identificar, né? Inclusive, essa ideia do que pode ser uma estética, né? E que o artista ele está pressionado a ser perfeito, mas ao mesmo tempo parte para outra vertente, né? Porque ela é uma mulher, né? E ela pode ser um objeto um objeto mesmo de objetificação, né? Ela está falando muito a questão do corpo feminino também, né? A esse pensamento da dor, do conceito do que é o belo, né? De refletir muito sobre os padrões da beleza que estão dentro da nossa cultura. Está relacionado aos 2 pontos, né? A mulher que tem essa pressão de ser perfeita, de estar dentro do padrão, né? Porque ela tem o público traz essa questão para cima da mulher, essa pressão, e ao mesmo tempo ela também como artista, nessa pressão nela como artista, como mulher e como artista, certo? Deixa eu ver aqui. A Adrícia fez uma pergunta. A Rocha e a Adrícia, que eu ainda nem vi os comentários. Será que era... Você perguntou se ela passa por psicólogo, essas coisas, porque tem, tipo, aquela performance que você acabou de passar, Exato. Ela ficou abalada com o final. Aí, será que o negócio da cabeça dela é bem ou não, assim, essas coisas? Bem, ela precisa, né? Há muitas entrevistas que ela se nega, né, a frequentar, mas quem trabalha para ela vê como ela fica pós-performance, né? Ela precisa fazer, ou o psicológico dela tá acabado. Então ela é forçada a fazer, porque ela nem quer, ela é contra, né? Ela acha que tudo isso vai contribuir de alguma maneira para ela como artista, mas ela precisa, ela frequenta, claro, né, o psicólogo, né? Ela precisa de atendimento psicológico, com certeza. Preciso deixar claro também, destacar o Lei. O Lei já foi casado com a Marina Abramovic, certo? Foi casado, acho que foi por
acho que foi 12, não lembro, foi mais de 10 anos que eles foram casados, gente. Agora eu não me lembro exatamente o número exato, mas foi mais de 10 anos. Eles tiveram esse relacionamento. O Lei, ele já participou de várias performances com a Marina Abramovic, certo? Eles foram parceiros por muito tempo. E, infelizmente, o Lei, ele morreu ano passado, certo? Só está com um pouco mais de um ano que ele faleceu, mas outro artista performático incrível ajudou ela durante muito tempo, né? Vou destacar aqui, né, obras como essa, né, que é o Imponderabilia, né, foi uma das primeiras performances dos dois, que eles ficaram nus aí, um na frente do outro, na porta que dava acesso à Galeria da Arte Moderna, né, lá na Polônia, na Itália. Então eles fizeram essa performance na entrada da galeria. Então, para os visitantes entrarem na galeria, eles tinham que passar no meio dos dois, né? Então, eles ficavam nus. Era algo proposital, certo? Porque eles queriam provocar diversas reações. Então, cada pessoa que entrava no meio dos dois, eles acabavam agindo de forma diferente. Então, tinha gente que se sentia constrangido, já tinha pessoas que queriam ter esse contato visual ou esse contato físico com eles, certo? A gente teve várias reações. Deixei também, galera, o link dessa performance, foi a última performance que eles fizeram. No dia para se separar, eles fizeram uma performance para se separar, certo? Como vocês viram aí, gente, eles ficaram em lugares diferentes, certo? E eles tiveram que escalar a muralha da China para se encontrar. Então, cada um ficou numa extremidade diferente. Então, eles tinham que se encontrar no final. Então, eles tinham que escalar tudo isso, passar por essa muralha da China para se encontrar bem no meio dela. Aí eles iam se abraçar, certo? E no final haveria o ritual para a separação. Então, até para se separar, eles fizeram uma performance. Tem outras performances, como essa aqui, também deixo o link para vocês assistirem, certo? Que é uma hora de relação, que eles ficam presos, né, pelo cabelo. E é uma obra, né, uma performance que trata a resistência física, a resistência mental por conta do equilíbrio, certo? Do equilíbrio dos dois. Então, eles ficam amarrados pelo cabelo, certo? Então, há muita questão da dor, do cansaço. Não sei como é que eles não ficavam com agonia. Não é, mas testando, né, a questão física mesmo. Eu acho isso bem interessante, mas eu particularmente não faria. Tem essa outra performance deles. Parece que eles estão se beijando, né? Mas na verdade não é isso, certo? Eu não coloquei aqui o vídeo, não vou colocar porque é um pouco perturbador, mas depois vocês podem assistir. Na performance, essa performance ela só durou 19 minutos, porque um ficava puxando o oxigênio do outro. Então, um tentando sobreviver com o oxigênio do outro, certo? Não sei se está dando para vocês entenderem. Eles não estavam se beijando. Eles estavam tentando respirar um com o oxigênio do outro, certo? Então, teve um momento que esgotou esse oxigênio. Eles ficaram aí à beira do desmaio, né? Há muito essa sensação da angústia, né? De sufoco, porque a performance, né? Ela traz essa situação também para a gente, mas ao mesmo tempo ela reflete sobre os relacionamentos amorosos, né? Então tem muitos relacionamentos que são dessa forma, angustiantes, sufocantes, e essa é a ideia, esse o conceito sobre essa performance que eles colocam, certo? Um pegando o oxigênio do outro, o conceito mesmo é sobre relacionamento tóxico, né? Sobre esses relacionamentos abusivos. Tem o ar, né? Que eu coloquei para vocês até na divulgação da aula. Também tem o vídeo para vocês assistirem, certo? É uma performance que durou também só uns 15 minutos ali. E que terminou com esses dois aí gritando dentro da boca do outro. Eles começam gritando bem devagarzinho, né? E é uma obra que traz também uma metáfora por detrás, né? De toda dessa questão performática, que também está relacionada a essas dificuldades do relacionamento. Então, basicamente mostrando o que é um relacionamento conturbado. Então, eles começam a falar baixo um com o outro, mas depois esse tom ele vai aumentando,
Então, eles começam a fazer esse ar bem baixinho, depois vão aumentando. Ou seja, relacionamentos que começam, pelo menos inicialmente bem, mas que com o passar do tempo vai apresentando outra coisa, né? Eles vão entrando em conflito. Então, aquele amor que era gerado no início passa a não ter mais. Né? Então, acho bem interessante o conceito. Tem o resto de energia. Estou finalizando, só tem esse mais outro. Tem o resto de energia, ambos. Vocês veem que a Marina ela está segurando o arco, né? E o Lei ele está segurando a flecha. E eles têm que estar em equilíbrio. Se o Lei ele vacilar, a flecha vai para o peito dela, para o meio do peito dela, certo? Então, na performance, na roupa, eles tinham microfones bem no peito, né? Para que a gente ouvisse os batimentos, né? Que obviamente estavam cada vez mais acelerados por conta da situação. E é uma obra que trabalha a confiança mútua, certo? E é uma obra, inclusive, que ela coloca como uma das mais difíceis da carreira dela. Então, é uma obra que ela vai estar com o Lei, eles seguram realmente, ela segura esse arco, né, apenas com o peso, né, do corpo, e ele vice-versa, né, e a flecha está apontada para o coração da Marina. Então, é um trabalho difícil, ela tem que realmente confiar muito no Lei para se doar para ele, né, porque ele está tendo o controle da vida dela. E eu encerro a nossa aula. Eu acho que nessas horas, passa um flashback da vida da pessoa toda, né? O que passou, o que não passou. Pois é, porque o que a gente está entendendo aí? Que ela está colocando a vida dela na mão de outra pessoa, né? Porque quem está realmente responsável pela vida dela nesse momento é o Lei, né? Na performance. Se ele vacilar, já era. Então ela tem que confiar muito nele. Então, por isso que o conceito mesmo dessa performance é sobre a confiança mútua. E eu finalizo com a obra O Artista Está Presente. Essa obra, gente, já eu vou encerrar com o vídeo, tá bom? Essa obra, ela fez uma performance de 7 horas, né? 7 horas e meia, todos os dias. Então, durante 3 meses, ela fez essa performance, todos os dias, sentada nessa cadeira, como vocês estão vendo, mais de 7 horas, sentada, certo? Olhando nos olhos de quem sentaria na frente dela, porque o público podia participar, sem nenhuma expressão, certo? Mas ela estaria conversando com o público a partir do olhar. Então, o público participava, o público podia sentar na frente dela e ficaria olhando, certo? Eles conversariam com o olhar. Então, durante esses 3 meses, ela fazia realmente esse trabalho, ela se ocupava nesse trabalho, que era dentro de um museu. Foi um trabalho, inclusive, uma performance que contou com mais de 600 pessoas que entravam todos os dias durante esses 3 meses para ficar de frente a ela. Eles tinham essa curiosidade de tentar decifrar a Marina Abramovic, e é uma obra que trabalha muito com o silêncio, certo? Ela trabalhava muito com o silêncio, com você conhecer o outro através dos olhos, né? Os olhos, eles trazem esse mistério muito grande, e sem sombra de dúvidas, essa obra, no ano de 2010, nessa performance que ela fez em 2010, teve um impacto final, e esse impacto que eu queria terminar aqui com vocês hoje, tá bom? Quando ela termina com o Lei, faz toda aquela performance, ela não vê mais ele, ela passa anos e anos sem ver o Lei, certo? A gente vê aí quase 10 anos sem ver o Lei, depois que eles se separam. E nessa performance, ela começa com os olhos fechados. Depois que a pessoa senta na frente dela, é que ela abre. E o Lei apareceu de surpresa, e ela não esperava isso. E os dois, eles se emocionam muito, eles dão as mãos dadas, eles choram, porque depois de muito tempo de separação. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, para a gente finalizar, tá bom? Me aguentem aí. Deixa eu colocar aqui.
Bem emocionante, né, galera? Aí o vídeo. Então, eu queria finalizar, né, com ele. Pelo que vocês viram aí, né, gente? Ela ficou muito emocionada, né? Eles conversaram pelo olhar realmente, né? A gente já vê aí essa questão da lembrança, né? Do que eles já passaram juntos. É difícil saber exatamente pelo que eles, por que eles se separaram, né? Mas o artista em si ele já é uma pessoa muito difícil de se conviver consigo mesmo. Então há muitos conflitos, provavelmente surgiu muitos conflitos e ela fez um gesto que ela não fez com o resto do público, né? Que é sair da posição que ela estava para pegar ele, para pegar na mão dele. E ali esse pegar na mão dele foi um ato realmente de perdão, né? Eles se perdoaram. Então é muito bonito, gente. Galera, pois é isso. Deu para vocês compreenderem, galera, sobre arte moderna, pelo menos uma parte da arte moderna, arte conceito, né, body art. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. Sei que passei do tempo, me perdoem, gente, é porque eu falo demais. É mal de professor, viu, galera? A gente fala demais. Se deixar aqui, a gente passaria umas 3, 4 horas, viu? Mas valeu demais, galera, pela participação. Peço que vocês preencham a frequência. Quem não preencheu, por favor, preencha essa frequência só para eu ter esse controle, tá bom? Beleza? Então, meu povo, muitíssimo obrigada. Boa noite a todos. Tenha uma ótima semana. Quem não preencheu a frequência, preencha aí. Beijos. Mandei o link. Tchau. Tchau, tchau. Beijos.